tratar aqui hoje com um convidado especial, nós convidamos o governador Reinaldo Azambuja. Muito obrigado, governador, por estar aqui com a gente pela primeira vez, né, governador? Eu que agradeço a você, a toda a equipe, a oportunidade, né? Principalmente para nós tratarmos aí de temas extremamente relevantes, né, à população do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Eu acho que redução da carga tributária é que todo mundo espera hoje a nível Brasil. E só 2 estados realmente efetivaram a redução da alíquota do diesel. Mas agora está servindo de exemplo, né? Tem, parece que outros 3 estados, se não me engano, não mandaram as leis para a Assembleia ainda. Efetivamente, quem mandou lei? Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Sim. E nós repetimos algo que nós fizemos em 2015. Segundo semestre de 2015, nós convivemos aqui com um projeto de lei enviado à Assembleia que diminuiu de 17 para 12. Efetivamente, na época não funcionou. Por quê? Não chegou na bomba. Ficou no meio do caminho, entre a refinaria, a distribuidora e os postos de combustíveis. Agora, nós temos um acordo pactuado com a distribuidora e com o setor de Simpetro, que representa os postos de combustíveis, para fazer o desconto do governo chegar efetivamente ao consumidor final. Porque, na hora que chegar o desconto, nós vamos ter, principalmente nos postos de rodovias, o aumento do consumo. Aí você fez uma equação ali, como conviver com a diferença do ICMS, que impacta o governo e impacta os municípios também. Isso que eu ia perguntar, governador, pelos cálculos aqui, pelo que foi divulgado, o Estado deve perder cerca de 20 milhões por mês com essa redução do ICMS. Dinheiro que vai para os municípios também, e numa conta meio feita por cima, quer dizer, os municípios perderiam esse ano 35 milhões ao longo do ano. Justamente. Mais ou menos. Como equacionar isso? Quer dizer, da onde tirar esses recursos para não... Hoje, para você fazer qualquer desoneração fiscal, no caso redução de tributo, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que dizer de onde que você vai repor esse recurso. Então, na própria lei que nós enviamos à Assembleia, está claro ali, nós criamos o Fundo de Estabilidade Fiscal, que é o FADEF, é uma receita nova, oriunda do nosso acordo com todo o setor incentivado do Estado, que possibilitou a gente ter um incremento. E esse incremento é pela atividade industrial. Então, as indústrias estão pagando um percentual, porque nós alongamos o incentivo fiscal que vencia em 2028. Passou estendido até 2032, então parte dos recursos sai do Fundo de Estabilidade Fiscal. E a outra parte, que é a que mais nos interessa, é o aumento do consumo. Se você olhar o gráfico do consumo de diesel no Mato Grosso do Sul de 2015 para 2018, a cada mês nós estávamos perdendo o número e o volume vendido aqui no estado, pela competitividade. São Paulo, alíquota de 12, Paraná, alíquota de 12, mais perto da refinaria. São Paulo tem Paulínia, Paraná tem Araucária. E aí a gente conseguiu ali projetar que com a redução a gente vai ter um incremento de venda. Efetivamente, Og, se o preço chegar no final na bomba, nós vamos ter um aumento de venda de óleo diesel. Nós perdemos muito nos postos de fronteira, municípios ali com fronteira, Bolívia e Paraguai, migrou muito o consumo para o outro lado. Então você vê ali claramente, nós perdemos quase 20 milhões de litros mês. E eu não tenho dúvida, chegando lá o preço na bomba, nós não queremos fazer tabelamento, nós não queremos controle de preço, porque eu acho que isso tem que ser a livre iniciativa, o livre mercado. O que eu percebi nos últimos dias? Quando as refinarias repassaram o preço do desconto dado pelo governo federal e já colocou na nota fiscal o desconto de 18 centavos dado pela redução do ICMS, os postos que já colocaram na ponta lá para o consumidor final a redução, estão vendendo mais. Então agora é o filtro que tem que ser feito pelo consumidor. O consumidor tem uma ferramenta extraordinária, que é para ganhar preço, olhar dentro do cenário qual posto que está vendendo mais barato, aonde que eles devem incentivar, e nós só fizemos um acordo com esse setor. Nós vamos colocar, como o governo federal já colocou, a ANP, PROCON, Polícia Federal e os órgãos de controle de preço, nós vamos fazer checagem entre a nota feita pelas distribuidoras que sai da refinaria e da distribuidora para os postos de combustível. E vamos cobrar, que é um acordo que foi feito para o setor, que esse preço, essa diferença chegue na bomba. Chegou na bomba, eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma expansão do consumo. Expandindo o consumo, é tributado, embora com 12%,
nós vamos ter um volume maior para ser tributado e você acaba compensando essa perda de ICMS. Agora, governador, essa redução do preço do óleo diesel não deveria repercutir também em outros setores? Eu sei que o senhor já respondeu recentemente à imprensa sobre isso e disse que talvez não afetaria. Por exemplo, tarifa de ônibus. Que ônibus consome óleo diesel? Muitas mercadorias que são transportadas dentro do estado por caminhões que usam óleo diesel. Quer dizer, como é que ficaria? Preço de frete, preço de tarifa, preço de passagem? A precificação hoje ela é livre, né? Vamos dizer assim, é contratante e contratado. Quem traz as mercadorias, vamos dizer, do consumo interno no Mato Grosso do Sul e quem leva as riquezas produzidas aqui no Mato Grosso do Sul para fora do estado, ela tem uma equação, tabela de frete, e o óleo diesel é um componente que talvez o maior custo deva ser o óleo diesel. Quando você reduz aquilo que impacta mais na tabela de frete, lógico que nós vamos ter uma consequência. Qual a consequência disso, que eu vejo? Redução de alguns serviços. Então, o frete de levar as riquezas produzidas aqui pode dar mais competitividade ao setor produtivo, às commodities, ao setor industrial, que vai levar para o porto exportador ou para o consumidor final fora do Mato Grosso do Sul. Se você tem uma tabela com diesel menor, você acaba melhorando sua equação quando você contrata um frete. E mesmo naquelas mercadorias que são vindas. Eu dou um exemplo, o próprio transporte da gasolina e do diesel. Quando ele é feito, que a gente paga lá da refinaria, que está em Curitiba ou está em São Paulo, em Cubatão, você paga pela diferença do frete que chega até aqui. No momento que você abaixou o óleo diesel, vai chegar perto de 60 centavos por litro, significa que você tem um frete mais barato, mais competitivo. E assim é na tabela do transporte coletivo. Qual a planilha de preços que foi apresentada quando auferiu essa tarifa que é paga hoje pelo consumidor em Campo Grande e nas outras cidades que fazem o transporte coletivo? E você tem que jogar. Se diminuir do preço atual, lógico que você tem como demandar o consórcio que controla o transporte uma redução na tarifa. Não necessariamente é que deva acontecer imediatamente. Você tem que fazer a transição entre o preço estipulado na tarifa óleo diesel, naquele percentual, e quanto significa o óleo diesel no cômputo geral da tarifa do transporte coletivo urbano. E aí transferir isso de direito ao consumidor. Acho que essa é uma equação, todos os setores estão se ajustando. Setor empresarial, setor produtivo ganha muito. Esses dias questionaram a agricultura familiar. A agricultura familiar consome óleo diesel. No momento que você diminui o tamanho do valor do litro, você está beneficiando a agricultura familiar, porque o agricultor familiar vai ter um diesel mais competitivo. Então, acho que agora é uma equação extremamente assim, de fiscalização, e o consumidor ele é a peça-chave nisso aí. Pesquisar preço. A hora que chegar lá no posto que realmente colocou o maior desconto, eu não tenho dúvida que nós teremos um avanço, a diminuição do custo do frete. Isso significa competitividade. O que nós buscamos no Mato Grosso do Sul? Nós igualamos a menor alíquota de gasolina e a menor alíquota de óleo diesel. Então nós temos as menores alíquotas a nível Brasil, do óleo diesel e da gasolina. O que a gente precisa agora? Que isso possa ser repassado ao consumidor para aumentar a competitividade no transporte aí das riquezas produzidas aqui, mas também naquilo que é produzido fora e consumido no Mato Grosso do Sul. Bom, governador, quero aproveitar e falar sobre um assunto recente. Nós tivemos aí ontem, vamos falar sobre segurança. Nós tivemos o assassinato brutal de um agente legislativo, de um segurança legislativo ontem. Hoje, combinamos aí com a operação, a cidade, o Estado ofereceu com essa operação Paiol, né? E o senhor recentemente fez uma declaração sobre a questão do fechamento de fronteira por causa da segurança. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa operação de hoje e falasse de como nós poderíamos, por exemplo, ter esse fechamento de fronteira para evitar o que tem acontecido, não só aqui no Estado, mas é um reflexo para todo mundo. Nós tivemos, Og, os últimos anos aí, principalmente os anos de crise, teve uma explosão de violência a nível Brasil. Teve estados que tinham extremamente controle sobre a área de segurança pública, a expansão dos crimes, teve uma explosão. Você vê que Rio de Janeiro está sob intervenção federal, Minas Gerais, estado com problemas enormes, Rio Grande do Norte, São Paulo aumentou muito a questão da violência e da criminalidade. O que aconteceu? O MS Mais Seguro trouxe para Mato Grosso do Sul, além dos investimentos, uma diminuição. Se você olhar os indicadores
do mapa que mede a violência no Brasil, mostra Mato Grosso do Sul como um dos estados em que diminuiu o homicídio, diminuiu o furto, diminuiu o roubo. Quer dizer, nós diminuímos aqueles indicadores que muitas vezes causam insegurança à população. Agora, é um investimento, concurso público, promoção dos policiais, estava tudo travado. Tinha policial com 20 anos na carreira militar no estado que não conseguia promoção. Nós liberamos todas as promoções, zeramos a fila de promoções, quer dizer, isso, o policial teve um incentivo a mais. Imagina, quando eu comecei o governo, tinha soldado que estava há 20 anos e não tinha oportunidade de virar cabo. Ele já virou cabo, daqui um dia ele vai virar sargento, ele terá a oportunidade de crescer gradativamente na carreira, que é um direito do policial. Muita gente fala, mas isso é obrigação do governo. É obrigação, mas só foi cumprido pelo nosso governo. Foram mais de 4.700 promoções e ascensão funcional na carreira dos policiais. Isso deu um ânimo a mais, aí veio viatura, armamento, radiocomunicação, vídeo monitoramento, inteligência compartilhada, porque não adianta você enxugar gelo, nós precisamos avançar principalmente no vídeo monitoramento das fronteiras, é o que nós fizemos, e isso fez de Mato Grosso do Sul diminuir. Se você olhar 2017 para 2018, dos 27 estados brasileiros, nós estamos ali na ponta praticamente, como um dos estados que mais diminuiu índice de criminalidade. Tem os crimes bárbaros, fronteira aberta, você conhece o mundo. O cidadão que está nos assistindo conhece o mundo. Qualquer país do mundo cuida das suas fronteiras. No Brasil é diferente. Fronteira brasileira está aberta. Aberta. Você entra lá em Corumbá, atravessa Mato Grosso do Sul, adentra São Paulo, chega no Rio de Janeiro, às vezes você não é parado por nenhuma barreira policial. O que eu propus para Dilma e para o Temer? Vamos blindar as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Blindar como? Isso seria feito, governador? Efetivo. 1.400. Tudo bem, mas você tem, vamos falar, você tem Exército Brasileiro, você tem Força Nacional, você tem Polícia Federal, você tem Polícia Rodoviária Federal. Vai para a fronteira, quem que está presente na fronteira do Mato Grosso do Sul? DOF, Departamento de Operações de Fronteira, uma polícia estadual. Então o Estado está fazendo a sua parte, fortaleceu o DOF, estruturou o DOF, tanto que eu dou um número para você. Em 2016, nós apreendemos o DOF 232 toneladas de droga, só o DOF. Em 2017 nós apreendemos 427 toneladas, só o DOF. Quer dizer, nós dobramos o volume de apreensões. Aí você pega a apreensão da Polícia Federal e da PRF, ela tem se mantido estática ali praticamente. Porque não é culpa do policial federal e nem da polícia rodoviária, é que tem baixo efetivo, falta combustível, falta viatura, falta pessoal, e aí acaba levando ao Estado fronteiriço ter que assumir uma obrigação que muitas vezes não é só nossa. Eu não vou fugir das responsabilidades de ampliar o DOF, manter lá a polícia presente, a polícia rodoviária. Agora não dá para assumir sozinho isso. Então, blindar as fronteiras, vamos falar uma coisa, o Exército Brasileiro. O que é o Exército? Para dar soberania nacional e no caso de uma guerra, problema. Nós vivemos em paz na América do Sul. Não tem guerra com vizinho nenhum. Agora o Exército pode cumprir uma lacuna de inteligência e de trabalho integrado para ajudar, não está lá na segurança, não assumiu a segurança pública do Rio de Janeiro? O morro lá do Rio de Janeiro é a consequência. A droga e a arma que chega no Rio de Janeiro, ela sai de onde? Bolívia e Paraguai. O Brasil não é produtor de maconha nem de cocaína. Isso é produzido nos outros países. Agora, hora que fizer essa integração, e já existe uma boa vontade para isso, tá ótimo. O próprio Jugman, o próprio general, a gente está conversando uma inteligência integrada, fortalecer as forças de integração das nossas polícias. Esses que você falou aí, essas operações GAECO, junto com a polícia estadual, é justamente para coibir crime organizado. Nós sabemos que o PCC, Comando Vermelho, enraizou muito ali na região fronteiriça, principalmente dentro do Paraguai. Eles estão ali com uma forte presença naquela região, e no momento que a gente conseguir blindar as fronteiras do Brasil, eu não tenho dúvida, vai diminuir o problema lá no Grande Centro. Quando a droga... O problema da droga no Rio, o problema das armas... Chegou menos droga no Rio, tirou o poderio do tráfico. Diminuiu ali o contrabando das armas, diminui o poderio do tráfico. Porque isso é uma operação que visa lucro.
E quanto mais o lucro deles, quanto mais mercadorias do contrabando, do descaminho eles movimentam, mais lucro eles têm para aliciar ali na sociedade as pessoas para trabalhar pelo tráfico. Então eu acho que agora é uma consciência. O Estado não foge das suas obrigações, tanto que nós somos hoje, pelo mapa que mede a violência, considerado o terceiro estado mais seguro do Brasil, mesmo com todo esse arcabouço. Crime violento como o de ontem que você relatou, isso acontece. Tem que olhar a origem disso, pontuais, casos específicos, pontuais, caso realmente uma apreensão na sociedade, mas tem que ver o que causou aquilo ali. E por isso que nós temos talvez a Polícia Civil, que tem o melhor resultado de elucidação dos crimes. Você sabe que a Polícia do Mato Grosso do Sul elucidou quase 90% de todos os homicídios realizados no estado. Isso é um número fantástico, bem acima da média. Então é o trabalho da Polícia Científica investigar, descobrir a origem, punir lá aquele culpado e principalmente construir essa teia de atendimento e fechamento da fronteira. Eu defendo isso. Esse dia até o ministro mandou um recado para mim, eu estava um pouco ácido. Eu falei, ministro, não é questão de estar ácido, é questão de prioridade. Vocês não estão priorizando os morros lá em Rio de Janeiro com a intervenção federal do Exército? Põe o Exército aqui na fronteira do Mato Grosso do Sul, que nós vamos diminuir, porque lá no Rio de Janeiro é a consequência, a causa está aqui na fronteira. Se blindar essa faixa de fronteira com vigilância, com ostensividade maior, vai diminuir as drogas e as armas que chegam lá no Rio de Janeiro e principalmente nos grandes centros. Agora, governador, estou vendo que tem alguns seguidores nossos na nossa página, que estão falando em investimentos, né, nas polícias aqui do estado, tem alguns perguntando exatamente por que então da suspensão dos concursos de polícia militar e corpo de bombeiros aqui no estado. Quem suspendeu não foi o estado, né? A justiça, a determinação do juiz de primeira instância, questionando a contratação de quem faz o concurso, que é a FAPEMES, a FAPEC, então está discutindo. Lógico que nós vamos recorrer, né, cabe ao Estado. Nós já tentaram suspender o concurso da Polícia Civil, que nós estamos na fase final da nomeação agora dos novos delegados e dos novos agentes. Agora, decisão judicial, o que é o ditado? Cumpra-se, não é isso? Então, nós vamos recorrer à segunda instância, vamos respeitar a decisão ali do juiz de uma recomendação do Ministério Público. Agora, o que eu quero é mais policial na rua. Se nós estamos, mesmo no momento de crise, fazendo concurso da Polícia Civil, concurso de delegado, concurso de peritos papiloscopistas, para a gente poder melhorar a eficiência da perícia, concurso de policiais militares, concurso dos nossos bombeiros militares. Para que a gente faz concurso? Para pôr mais policial cuidando na rua do cidadão de bem. Agora, no momento que a justiça fala, está proibido a realização do concurso, o que a gente tem que fazer? Recorrer e esperar uma decisão de uma instância superior. Eu acho que sai para esse ano ainda. Tem que sair, porque o povo quer mais policiais na rua. E se tem alguma dúvida da contratação, vamos sentar na mesa e discutir. O Estado é transparente, ó. Nós temos nota 10 em transparência. É atingido aí, o próprio Ministério Público é fiador do painel de transparência, que era a pior nota do Estado, e hoje nós melhoramos isso agora. Todo na hierarquia do respeito e na harmonia entre os poderes, não é isso? A gente respeita o Ministério Público, o Judiciário, mas a gente muitas vezes respeita, mas não concorda. Então nós vamos recorrer às instâncias superiores para poder fazer valer a vontade do Estado, que é fazer o concurso e colocar mais policiais atendendo a população. Governador, fala um pouco de saúde agora. O senhor tem aí, foi uma da sua grande bandeira durante o seu mandato, a Caravana da Saúde. 11 edições feitas até agora, mais de 230 mil pessoas atendidas. O senhor considera o seu grande projeto nesse governo um dos? Não, a caravana, ela veio para resolver o problema de uma fila enorme. Tinha 76 mil pessoas aguardando para fazer cirurgia quando eu assumi o governo, 1º de janeiro de 2015. Será que a gente ia manter o ritmo dos governos anteriores? Os governos anteriores, se você pegar a estatística ali na Secretaria de Saúde, fazia entre 1.000 a 1.500 cirurgias eletivas por ano. E nós estávamos falando de 70 mil pessoas aguardando para fazer uma cirurgia. Se a gente não faz a caravana, talvez hoje nós teríamos feito 5 mil cirurgias. E nós realizamos mais de 56 mil cirurgias até a data de hoje. Então foi um emergencial para diminuir a fila da vergonha, que é a fila aí que foi deixada por muitos governos de pessoas aguardando com sofrimento. E a
caravana continua, nós estamos operando pessoas de catarata, pessoas com processo, cirurgia ginecológica, ortopédica, tem outras regiões fazendo, que o Estado contrata o serviço para fazer a cirurgia. Mas o grande projeto da saúde nossa, Og, é a estruturação regional da saúde. Hospital de Três Lagoas, está quase concluído. Hospital de Ponta Porã, pronto, atendendo. Não tinha UTI, não tinha tomógrafo, hoje tem em Ponta Porã. Hospital da região norte, Coxim, não tinha hemodiálise. O cidadão tinha que andar 400 quilômetros para vir e voltar 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Hoje tem em Coxim, tem tomografia. Nova Andradina, não tinha UTI, leito de UTI, ressonância magnética, tomografia. Hospital de Aquidauana, não tinha o serviço de UTI e hemodiálise, ampliamos o serviço de UTI e hemodiálise. Estou assinando um convênio com a Prefeitura de Corumbá, 12 milhões de reais para a Santa Casa de Corumbá. Hospital do Trauma, 21 anos, uma obra paralisada. Concluímos a obra, está equipado e daqui uns dias vai entrar em funcionamento para atender a capital. Hospital do Câncer, ficou ali paralisado 14 anos. E colocamos ali mais de 10 milhões, fizemos os 2 pavimentos. Hoje nós temos lá as UTIs, 20 leitos de UTI funcionando. Então essa regionalização, ela não é virtual, ela é real. Antigamente tudo vinha para Campo Grande. Tudo. UTI precisava lá em Ponta Porã, vinha para Campo Grande. Hoje não. Hoje tem uma teia que foi construída com muito esforço, enfrentando crise. Agora o hospital regional aqui vai passar por uma construção de um centro de reabilitação e um centro de diagnóstico ao lado do hospital regional, para dar mais um suporte a Campo Grande. O Hospital do Câncer, nós já pactuamos, vamos edificar os outros andares que ainda estão inacabados, para ter mais leito disponível. Pactuamos, dobramos os leitos de UTI. Se você pegar o que tinha em 2014, o que tem hoje em 2018, é o dobro das UTIs que tinham quando nós assumimos o governo. Então a regionalização, ela é real. Jardim é um polo de atendimento. E aí a caravana vem, não como projeto prioritário, mas o projeto que, numa lacuna de tempo, enquanto você não tem os hospitais prontos, hoje, não sei se você viu o Diário Oficial, publicou a empresa ganhadora do Hospital da Grande Dourados. É um hospital regional, nós estamos com o dinheiro na conta, pronto para iniciar as obras, levando praticamente 7 meses da licitação. Inúmeras empresas entraram na licitação, isso é bom, porque aí você acaba puxando o preço, só que uma começa a brigar com a outra. E aí a justiça paralisa o processo licitatório, você não consegue. Hoje nós conseguimos homologar a licitação, nos próximos dias nós vamos dar ordem de serviço do Hospital da Grande Dourados, mas nesse meio de tempo o governo alugou um hospital que estava paralisado, contratou uma organização social e a gente está começando a fazer cirurgias eletivas para a Grande Dourados, especificamente para aquela região. Então eu acho que isso mostra que nós tivemos um esforço enorme para buscar essas condições de criar a primeira reestruturação regional de saúde, que hoje ela é real, ela existe, ela está acontecendo, ela está atendendo as regiões. E segundo, a caravana da saúde, que paralelamente atende às necessidades aí das pessoas que estavam na fila, quem precisa do exame. Agora dia 23 de junho nós vamos ter um grande evento da caravana, nós estamos com a caravana na escola, não sei se você já ouviu falar disso. É uma modalidade que nós pegamos todos os alunos da rede pública, faz exame de visão e audição. Só para você ter uma ideia, dos 20 mil alunos já que foram passados pelos exames preliminares em Campo Grande, aqui na região de Campo Grande, 5 mil identificaram problema. Então você resolve um problema educacional, porque esse aluno tem baixo rendimento escolar, gratuitamente o governo vai entregar o óculos ou vai entregar o aparelho auditivo. Então nós vamos recuperar aí o desempenho escolar resolvendo um problema de saúde. E eu estou falando de 166 mil alunos da rede pública, estadual e municipal, nos 79 municípios do estado. Então eu vejo isso como um ganho fantástico para esses alunos que tinham baixo rendimento e principalmente por essa teia que está sendo criada com os hospitais regionais, com a estrutura hospitalar montada de diagnóstico para a gente poder dar uma melhor condição de saúde à população do Mato Grosso do Sul.
Governador Reinaldo, é uma grande questão aqui que as pessoas perguntam muito, inclusive estão questionando aí no nosso Facebook, é a questão do asfalto no interior do estado. Nós temos estradas em péssimas condições, eu tenho viajado muito por esse estado e eu tenho visto, quer dizer, o que eu tenho visto não é uma coisa muito agradável de se ver e de se sentir, né? Então eu queria saber como é que o senhor vai equalizar, o senhor tem mais esse restinho de ano praticamente, e caso seja reeleito, como é que o senhor vai equalizar essa questão que as nossas estradas realmente estão Olha, precisando? primeiro dizer, né, que nesses 3 anos e 6 meses, nós fizemos o maior investimento em rodovias não pavimentadas, que são aquelas, foram 4.800 quilômetros de recuperação. Dá uma olhada regionalmente nas estradas, nas MS, como era e como estão hoje. Desce para o Pantanal, vai na região do Bolsão, anda aqui na região sudoeste, aí não pergunta para o governo não, pergunta para o usuário. Melhorou ou piorou as estradas não pavimentadas no Mato Grosso do Sul? Você vai com certeza ter uma resposta que melhorou muito. E as pavimentadas que você falou, recentemente nós entregamos Brasilândia, Bataguaçu, estava destruída. Fizemos lá um serviço de engenharia. Carapó, Mambai, estava destruída. Recuperamos e entregamos. Itaporã, Montes e Piraporã, BR-163, Douradina. Destruídas as rodovias. Recuperamos com um serviço de engenharia extremamente eficiente. Nós não fizemos... aquele asfalto que qualquer chuvinha... Aquele aconteceu no início do nosso governo. Não aguentou a chuva de 2015. Derreteu o recapeamento. Está sendo objeto de investigação de Polícia Federal, de Ministério Público. Feito anteriormente. Tudo bem, mas feito mal feito. Então, dinheiro público é para ser bem aplicado. Pega a qualidade das obras de recapeamento que nós fizemos agora, que são algumas que eu te citei, tem outras. Se você sair aqui de Campo Grande, MS 40, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, fizeram ali 200 quilômetros de asfalto novo. Nas chuvas de 2015 já derreteu um pedaço da estrada. Aí tem os 17 quilômetros do asfalto antigo aqui na chegada de Campo Grande. Passa lá e dá uma olhada, serviço de engenharia que está sendo usado nas grandes rodovias federais hoje no Brasil. Solo, cimento, pavimento rígido, melhorando o perfil da compactação, porque não adianta pôr uma capa de CBUQ ou de base em cima do asfalto, que a base está deteriorada, que acontece o quê? A chuva vem, aquilo não impermeabiliza, você passa o peso, aquele asfalto abre e acaba desconstruindo. Eu estou com um problema ali, Camapuã, Figueirão. Uma obra que foi entregue em 2014. Costa Rica, ali na região de Chapadão, nós estamos fazendo a primeira concessão rodoviária do nosso governo, que é a MS 306, ali, que sai lá do Mato Grosso e vai até Goiás. Nós estamos experimentando ali o modelo de uma concessão rodoviária. Então, o que eu posso falar para você? Muito do que foi feito foi realizado com extrema qualidade da obra, um custo até maior do que um simples recapeamento. E hoje, se você olha várias rodovias passando pelo micro revestimento. O que é o micro? Ele sela aquela capa de cima da rodovia para evitar a impermeabilização das águas, para que a água não entre dentro da base e muitas vezes destrua. Se você for hoje ali em Rochedo até Corguinho, está sendo feito. Corguinho para Rio Negro está sendo feito. Outras rodovias, nós estamos lançando edital de licitação de pavimento novo. Costa Rica, Figueirão, fazendo uma interligação que encurta caminho. Nós fizemos acesso praticamente a todos os setores sulco-energético, levando pavimento para poder dar competitividade ao setor exportador. Então o governo teve uma visão estratégica e usou bem o dinheiro do Fundersul. Se você perguntar ao setor produtivo, lógico, você não consegue atender muitas vezes a totalidade. Existem as reclamações, grande parte delas prudente realmente e necessárias, porque são rodovias que ainda não estão em condições, mas eu posso dizer que o muito que já foi feito melhorou bastante, e principalmente o trabalho que nós fizemos nas rodovias não pavimentadas. Eu estou falando de 4.800 quilômetros de rodovias não pavimentadas. Esse dia eu ouvi de homens e mulheres pantaneiras agradecendo o trabalho do governo do estado no Nabilec, que você sabe que é uma ilha, que o pessoal não tirava o gado, que o gado morria, que o gado não tinha condição de sair, e graças à qualidade da estrada implantada pelo governo, mesmo com a enchente, talvez uma das grandes enchentes que nós vamos ter, o cidadão, o produtor e a produtora pantaneira estão conseguindo tirar o rebanho. Nós estamos fazendo uma interligação do Pantanal da Inhacolândia
com o Pantanal do Paiaguás, ligando a ponte do Rio Taquari, passando pelo Curichão, saindo lá na curva do Leque, em Corumbá, e adentrando a Estrada à Parte, que é uma rodovia de integração. Hoje você sai de Porto Murtim e vem a Bonito por dentro do Pantanal, além do turismo, você fomenta o quê? A produção. E numa estrada, que eu ouvi esse dia de um vídeo de um produtor, não é ninguém do governo, falando que ele estava andando a mais de 100 por hora numa estrada que o governo recuperou. Então, existem problemas? Sim. Tem algumas rodovias que a gente ainda não conseguiu atacar, mas nós conseguimos fazer do Fundersul um dividendo, e é mais do que isso. Além de ajudar as estradas, nós estamos ajudando as cidades, porque hoje o governo está presente nas 79 cidades fazendo investimento em infraestrutura urbana. Campo Grande é um exemplo disso. Obra do Ernesto Geisel, da Euler de Azevedo, do Nova Lima, do Belinati, da Vila Nácer, e tantas outras frentes de asfalto que nós estamos fazendo aqui, recurso do governo do estado, parceria com a prefeitura, mais de 200 milhões recuperados de obras que estavam travadas e que a gente recuperou com a economia que o estado soube fazer. Porque nesse tempo de crise, o cidadão e a cidadã sofreram muito. Trabalhador, dona de casa, empresário, né? Os empresários sofreram nos anos de crise, diminuiu o emprego, diminuiu a atividade econômica, e mais do que o sofrimento dos empresários, foram os governos. 27 estados brasileiros, só tem 7 que pagam salário em dia. 20 estados hoje não dá conta nem de folha de pagamento mais. Isso não ocorre no Mato Grosso do Sul. Salário em dia, atendendo ali as obrigações do governo, com os fornecedores, e acima de tudo fazendo investimento. Então eu falo assim, a gente sabe que o internauta que está nos assistindo, né, ele questiona, ele critica, ele muitas vezes faz, mas essas críticas são importantes. A gente pega isso, vamos buscar se está dentro do planejamento do Estado para alguma rodovia específica que a gente deve atacar, mas eu posso dizer, na área de infraestrutura urbana, não é à toa que o jornal Valor Econômico e a Folha de São Paulo colocou Mato Grosso do Sul como o segundo estado do Brasil em investimento em infraestrutura, habitação e saneamento. Olha o quanto isso é importante, dos 27 estados brasileiros que muitas vezes estão aí penando, 20 deles não dão conta nem de pagar a folha de pagamento do servidor. Bom, governador, a gente está quase finalizando, queria entrar agora na questão eleições. Esse vai ser um ano bastante complicado. Primeiro que a população do país está meio engasgada com a política brasileira, né? Segundo que nós temos um ano de Copa do Mundo. E terceiro que nós temos nenhuma opção praticamente para a presidência da República, quase pouquíssimas opções. E está muito na mão da justiça as eleições, não só a nível Brasil, como nos estados também. Como é que o senhor está vendo esse processo daqui para frente? Primeiro, olha, a população está coberta de razão, certo? Agora, o que acontece? Não dá para generalizar. Bom político e mau político existe. O mau político qual que é? O político corrupto, que rouba dinheiro público, que tira do cidadão de bem, que trabalha para pagar seus tributos e usa em benefício pessoal. O que tem que fazer com esse? Justiça, punir, cadeia, devolver o dinheiro para ser bem aplicado. Isso tem em todos os partidos políticos. O grande problema é que virou uma generalização. Parece que todo político é um cidadão do mal, que não tem compromisso com as coisas boas da sociedade, e isso não é verdadeiro. Eu defendo quem faz a boa política. Eu tenho 21 anos de vida pública, de prefeito 8 anos, deputado estadual, federal e agora estou governador. Nunca tive uma condenação. Já fui investigado, todo homem público é investigado pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, mas eu tenho uma vida limpa. Por quê? Porque eu já fui testado, nunca fui condenado, não tenho nenhum problema, fui caluniado por delatores. E o que acontece? A palavra muitas vezes do delator, o mentiroso, ele fala e parece que aquilo vira sentença por esse ambiente da criminalização da política. Então vamos separar. Política não é profissão, política é missão. E quando ela é exercida com transparência, com decência e com responsabilidade, ela é uma missão nobre. É você servir ao próximo, você fazer um bom trabalho. Então vamos punir os maus políticos. O eleitor pode punir os maus políticos. O título de eleitor. Então, o que eu defendo? Eu defendo que não dá para generalizar. Igual você falar bom médico e mau médico, bom advogado e mau advogado. Todas as profissões têm os bons e os maus. O que não pode
é generalizar. Nós fizemos um governo de enfrentamento, de pauta impopular, não deixamos o Estado quebrar, a maioria dos estados brasileiros quebraram. Então, a pauta política está na mão do eleitor. Agora, salvador da pátria, Og, não existe. Não existe a nível federal. Você falou dos candidatos presidenciáveis aí, não sei quem será o próximo presidente da República, ou homem ou mulher. Não tem varinha mágica. Ou faz as medidas necessárias para o desenvolvimento do país. Primeira reforma, política. Tem que acabar com 34 partidos. Você acha que é razoável conviver com 34 partidos? Reforma tributária. Será que é justo? Todos nós aqui pagamos tributos. 70% do que a gente paga fica para a União. E o restante, Estado e município. Isso é justo? É uma reforma tributária que concentra na União o dinheiro? Não é justo. O cidadão vive no município e mora no Estado, então tem que transferir um pouco dos tributos também a nível municipal, diminuir o tamanho da União, é mastodonte, é cara. Nós diminuímos aqui no Estado, você sabe disso, começamos o governo com 15 secretarias, hoje tem 10 secretarias só, enxugamos 3.800 cargos de confiança, gastou menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas, nesses programas que nós falamos para você. Então, eu sempre falo para o cidadão, milagre não tem, varinha mágica não existe, salvador da pátria esquece, é gestão, é planejamento. Num país democrático, querendo ou não querendo, para aprovar qualquer mudança que o presidente da República quiser fazer, vai ter que sentar com o Congresso Nacional, senão vira ditadura, certo? E nós no governo é a mesma coisa, para aprovar a lei impopular, precisou a Assembleia chancelar, senão eu não faço. Por exemplo, vamos dar um exemplo do início da nossa entrevista, abaixar o ICMS do diesel, é o governo que abaixa? Não, a gente manda uma proposta para a Assembleia Legislativa e ela autoriza, através de uma lei, nós reduzirmos 5 pontos percentuais do ICMS. Então, democracia é isso. Tem gente que prega ditadura, né? Acha que o período militar foi bom. Eu não acho que o período militar foi bom. Democracia, quando bem exercida, quando os poderes constituídos se respeitam e funcionam bem para coibir excesso, para colocar o político corrupto na cadeia, fazer ele devolver o dinheiro para ser bem aplicado, quando os órgãos de controle funcionam bem e fiscaliza os governos e faz devolver o que é mal aplicado, isso funciona muito bem. Então eu acho que essa vai ser a dinâmica das eleições. Você viu aí, acompanhou o Tocantins, né? Nós tínhamos ali os outsiders, aqueles que são os atores, que criminaliza a política. Eu não criminalizo a política, eu acho que quando ela é exercida com muita decência, transparência e responsabilidade, ela é uma missão que enobrece qualquer homem e mulher. O que acontece? Quando você generaliza, todo político tem lá seus defeitos, você afasta o cidadão de bem. E nós precisamos dos homens e das mulheres que estão fora, adentrar, colocar seu nome no crivo do voto, né? Porque não tem nada mais legítimo do que o voto. Porque o voto é o espelho da maioria da sociedade na escolha dos governantes. E o que a gente espera para essas próximas eleições? Atenção do eleitor, olhar bem, analisar bem passado, presente e pensar no futuro, porque milagre não tem. Se tem alguém pensando na varinha mágica, na fada madrinha, isso na política não existe. Ou vai ter que sentar com o Congresso Nacional e mandar uma pauta para o desenvolvimento do nosso país, senão o Brasil não cresce. E se o Brasil não crescer, ele é prejudicial para todo mundo, desde a dona de casa até o maior empresário do Brasil. Nós precisamos fazer esse país voltar a crescer, e ele voltando a crescer, ele gera as oportunidades para o desenvolvimento que a gente precisa. Governador Reinaldo Zambuja, queria agradecer sua presença aqui no Jornal da Tarde e dizer que as portas estão abertas aqui para que a gente possa vir discutir outras questões que são importantes para a nossa população do Estado aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Desculpe pela rapidez, né, porque o tema é tão plural, né? Tem muita coisa, eu tenho certeza de muitas coisas nós não falamos e você tem acesso aos internautas. Nos passe aí as dúvidas, as perguntas da nossa assessoria. Nós vamos mandar isso, porque tirar qualquer dúvida, e vai ser um prazer voltar,
esclarecimento. Acho que a gente tem que conversar mais com a população, né? Esclarecer muitas vezes as dúvidas, e ter essa oportunidade que você nos dá é essencial. Parabéns aí pelo programa, parabéns aí por essa TV aí web, que eu tenho certeza ela vai para o mundo todo, né? Então hoje o mundo graças todo, ao nosso chefe que está ali sentado ali, tem visão empresarial, né? Que tem uma visão global aí e que sabe o quanto é difícil gerar emprego nesse país, e por isso que nós precisamos ter responsabilidade. Mas parabéns aí pelo trabalho, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, governador, muito obrigado. E o Jornal da Tarde vai ficando por aqui, a gente volta na quinta-feira.